Requerimentos, indicações, projetos de lei, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara Jaú. Está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do PL, Rafaela Hernandes. Vereadora, muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui, Ângelo. Bom, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre uma área a qual a senhora tem dedicado muito tempo do seu mandato, que é a área da saúde. A senhora tem feito cobranças na tribuna e por meio de requerimentos com relação à falta de medicamentos aqui no município. Como é que está a situação atualmente, pelo que a senhora tem recebido de demandas? Pelo que eu tenho recebido de informação dos pacientes que vão até as unidades, que vão até o São Judas para fazer a retirada de medicamento, ainda continua instável, sem medicamento. Então essa é uma cobrança que a gente faz constante aqui na Câmara, porque não dá para faltar remédio para quem precisa, para quem está na ponta de um tratamento, e às vezes remédios básicos. Então essa é uma cobrança que eu sigo firme aqui na Câmara e que eu só vou sossegar na hora que de fato os medicamentos estiverem ali à disposição para a população, porque eu sempre falo que é preciso planejamento e não dá para esperar faltar o remédio para depois comprar. A senhora, inclusive, em uma das sessões ordinárias recentes, alertou sobre compras por dispensa de licitação, sobre o perigo disso, né? Exato. Acho que foram cerca de 14 editais publicados no mês de maio, e a grande maioria dispensa de licitação. E a dispensa de licitação, ela é uma exceção, né? É quando, de fato, é algo emergencial, enfim, e a gente não pode considerar que falta de medicamento seja algo emergencial que aconteceu de uma hora para outra. Não, tem que haver o planejamento. Bom, as fitinhas de glicemia é outra batalha. A senhora tem recebido muitos moradores em seu gabinete, demandas pelo celular, enfim. Conta pra gente, contextualiza como é que tá essa situação aqui no município, além das fitas da própria insulina. As fitinhas de glicemia, acho que foi a primeira demanda que eu trouxe para casa como vereadora eleita, e até agora há uma situação complicada na distribuição das fitinhas, porque quando eu iniciei o mandato não tinha licitação. Então nós corremos atrás desse processo que caminhou, enfim, teve a participação das empresas, mas houve uma demora na entrega dessas fitinhas. A informação mais recente é que parte da licitação já foi entregue, porém a Secretaria de Saúde vem controlando a distribuição dessas fitinhas. Então o paciente tem a prescrição médica que precisa, por exemplo, de 5 caixas, mas ele está recebendo 2. Não é o suficiente. Se tem a prescrição médica de que são 5 caixas, é porque ele precisa de 5 caixas. É uma questão de saúde. Então precisa normalizar agora a distribuição correta dessas fitinhas para os pacientes. Bom, a senhora tem cobrado também informações sobre o atendimento a gestantes aqui no município. A senhora, como mãe, sabe muito bem das dificuldades enfrentadas no período gestacional e, claro, está cobrando do município informações e melhorias sobre esse tema. Eu sei das dificuldades e da necessidade de um atendimento médico, de um pré-natal bem feito, né? Porque a gente está falando da saúde da mãe e do bebê. E o que eu recebi aqui no gabinete, mães preocupadas, gestantes, que, por exemplo, precisam fazer o ultrassom do primeiro trimestre e estão sendo chamadas no final da gestação. Então a mãe está fazendo na rede particular, porque passa o período do exame, e aí quando ela está quase para ganhar o bebê, ligam para ela que o ultrassom está disponível, mas aí já não é mais viável. E principalmente os morfológicos, né? O primeiro e o segundo, que tem uma data específica para ser realizada. Específica para ser realizada. Então, o meu requerimento sobre a questão do atendimento das gestantes como que é o fluxo desse atendimento, como que estão sendo marcados os exames e como eles estão sendo executados, né? Quantas gestantes estão sendo atendidas, porque a gente precisa acompanhar essa fila. A gente precisa cuidar dessas mães e dessas crianças, desses bebês, né? Bom, desses assuntos que a gente acabou de abordar, a senhora obteve alguma resposta mais favorável, positiva, resolutiva ou ainda está aguardando? Eu ainda aguardo as respostas dos requerimentos que estão tanto da falta de medicamento, tanto da normalização das fitinhas de glicemia e dos atendimentos às gestantes. Bom, então a gente deve atualizar esses assuntos. Sim. Numa próxima vinda da senhora aqui. Vamos continuar o nosso bate-papo falando agora sobre emenda parlamentar, né? A senhora tem
feito algumas visitas à Alesp, esteve em Brasília, estreitando o relacionamento com os parlamentares e anunciou recentemente uma emenda para o Hospital Amaral Carvalho. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa emenda. Foi conseguida junto ao deputado Ricardo Madalena, né? E Exatamente. também do seu contato, do relacionamento com os demais parlamentares em nível estadual e federal. Ângela, eu falo que a gente tem que sair pedindo e falando das demandas da nossa cidade. E isso eu tenho feito com muita frequência. Estive essa semana, inclusive, voltei da Alesp, fui apresentar algumas demandas lá. E recentemente passei pelo Hospital Amaral Carvalho para anunciar uma emenda de R$300 mil que veio através do deputado estadual Ricardo Madalena, que é um parceiro que atende as demandas do município, e é importante que a gente fale isso, porque a gente precisa pedir, mas não é só pedir, a gente precisa que o pedido seja atendido, né? E dar voz para essas questões que são saúde, como a gente já começou falando, né, na gravação, no programa, é um ponto fundamental. Então, teve esse recurso de R$300 mil que nós anunciamos, mas além desses recursos, nós conseguimos R$170 mil para uma questão de infraestrutura, conseguimos mais de R$100 mil para a compra de uma van, de um veículo para uma entidade do município. Teve no final do ano passado R$200 mil para a Santa Casa. Então, assim, em 6 meses, nós tivemos vários recursos de emendas parlamentares que eu tive o prazer de anunciar aqui na cidade de Jaú, e espero que até ao longo do mandato muito mais recursos, ainda mais agora que as eleições, né, estão se aproximando, esse período de organização para deputados e tudo mais, é o momento que a gente tem para sair pedindo mesmo. E estreitar esse relacionamento e manter o relacionamento, né, é muito importante. É uma construção, né? É uma construção, um tijolinho por vez, você tem que estabelecer contatos, você tem que estabelecer relacionamento e sempre estar ali, né, falando com o deputado, falando ali com o pessoal para deixar sempre Jaú em evidência. A gente tem que falar que Jaú precisa estar em evidência nos olhares do Estado, né, e da União. A gente precisa disso, é importante que isso aconteça. Vereadora, vamos falar agora sobre um assunto que foi pauta na 17ª sessão ordinária, é um assunto que ainda deve dominar aí os debates na Câmara e na cidade por mais um período, que é a questão do Ceazinha, né, da retirada daqueles comerciantes daquele local. A Prefeitura deu um prazo de 30 dias, a Câmara já fez um requerimento, deve ser protocolado nos próximos dias. Qual que é o posicionamento da senhora com relação a essa situação? Um prazo de 30 dias para que os comerciantes, né, saiam do local. Um prazo que é inaceitável. A gente percebeu ali, conversando com os comerciantes, que não é o tempo suficiente que eles têm para se organizar. E aí eu volto a falar do planejamento, porque é preciso planejar. Não dá para chegar para o comerciante que vive daquilo e falar: olha, você tem 30 dias, pega as coisas e sai. Eu sou totalmente favorável à remoção ali, à adequação de um novo espaço para esse pessoal do Ceazinha. Eu sou totalmente favorável à questão de organizar ali o espaço e encaminhar para um novo. Mas é preciso trabalhar com diálogo, com planejamento, porque não dá para ser assim, estralou o dedo e vamos resolver. Não é assim. Então, esse requerimento que nós fizemos, acho que 15 vereadores assinaram. 16 vereadores. 16 vereadores assinaram o requerimento, pedindo para que seja ampliado, né, esse tempo e que os comerciantes tenham essa possibilidade de se reorganizarem e que sejam atendidos e encaminhados para um recadastramento, para um novo processo, né, de regularização, para um novo espaço na cidade. Os comerciantes procuraram os vereadores e a Câmara deu a resposta. Vereadora, vamos falar agora sobre educação. Tem um questionamento que a senhora fez à Secretaria de Educação sobre a logística de matrícula de irmãos na mesma escola. Acredito que tenha sido uma demanda que chegou ao seu gabinete. Conte-nos mais. Eu fui procurada por mães com mais de um filho, né? E elas me disseram dessa dificuldade de matricular as crianças na mesma unidade escolar. Crianças que estão na mesma idade escolar, né? Porque às vezes a escola atende ensino fundamental, fundamental 2, enfim, ensino infantil. E aí, às vezes, os irmãos têm idades parecidas, mas às vezes um está numa escola e outro na outra. E aí a mãe faz aquele corre, né? De levar um e dá tempo de chegar com o outro no horário de entrar
na escola. Então é a questão de também ajudar essas mães na rotina familiar e facilitar o processo da matrícula. Se tem irmãos na mesma idade escolar, que sejam atendidos, né, na mesma escola ou que tenham alguma prioridade sobre esse processo da matrícula. Eu fiz o requerimento e estou aguardando a resposta da educação para saber como que eles já tratam sobre isso, né? E conforme for, nós já temos até um projeto desenhado sobre essa questão para esse tipo de atendimento. É uma demanda justa, né, vereadora? Assim, que vai ter um efeito prático na vida dessas mães e dessas famílias. Prático, é. Bom, vamos falar um pouquinho sobre frente parlamentar. Vamos lá. A senhora é autora de 2 frentes parlamentares que já foram aprovadas, inclusive, a Frente Parlamentar do Terceiro Setor e a Frente Parlamentar de Apoio às Mães Atípicas. Em que estágio está a montagem dessas frentes? Como é que vai funcionar o trabalho? A Frente Parlamentar de Apoio ao Terceiro Setor, ela já teve a sua montagem, né, com os demais colegas vereadores. Então, colocamos presidente, secretário e membros, porque ela foi a primeira a ser aprovada aqui na casa. Então, a nossa intenção é que agora no mês de junho, a gente já consiga organizar as primeiras reuniões dessa frente parlamentar. É preciso entender as demandas desse grupo, né, das entidades que atendem os nossos jauenses para que continuem prestando o serviço de excelência, mas que também tenham a retaguarda do município. A Frente Parlamentar das Mães Atípicas, ela foi aprovada recentemente, então ela está no processo de montagem. Então eu acredito que mais uns 15 dias para a gente começar a organizar também as primeiras reuniões. E ela justamente vai trabalhar no atendimento, no aperfeiçoamento do atendimento a essas mães na rede municipal? Eu falo que as duas frentes, elas, cada uma fica numa ponta, né? É quem presta o serviço, né, que são as entidades parlamentares, as entidades do terceiro setor, e a outra frente parlamentar são as mães atípicas, que precisam do serviço. Então a ideia é caminhar com as duas frentes, né, juntas. Bacana. Bom, vereadora, a gente teria muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já está quase se esgotando. Eu quero abrir espaço agora para suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco. Ângela, eu agradeço esse momento que é extremamente importante para que a gente possa levar para a população um pouco do nosso trabalho, do que a gente faz aqui na Câmara, de tornar transparente o nosso trabalho. E eu sempre bato na questão da transparência e da verdade. Então eu fico aqui à disposição. O meu gabinete é o número 11. Eu sempre estou nas redes sociais tratando dos assuntos da cidade, dos meus posicionamentos da Câmara, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho e do que a cidade precisa. Abro as caixinhas para as demandas, para que tenha essa participação ativa da população, porque nós somos a ponte, né? O legislativo é a ponte para o executivo, quem de fato executa e faz o acontecer, né? Nós somos essa ponte, só que para essa ponte chegar até o executivo a gente precisa da população. Então que a população venha, nos procure, estou aqui à disposição, através das redes sociais, aqui no gabinete, enfim. É isso. Bom, a gente recebeu no programa de hoje a vereadora Rafaela Hernandes do PL. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.